Bem, até agora a gente estava falando então da estrutura do relevo, estrutura geológica. Agora a gente vai falar da forma do relevo. Lembra que eu falei para vocês, né? Que agora é essa parte mais visual, né? Quando a gente olha ali para o relevo, o que a gente vê ali? É isso que vai determinar. Então, aí no relevo brasileiro, agora dando essa ênfase, conforme houve o passar dos anos, aconteceram diversas classificações desse relevo brasileiro. E existem três principais que são muito cobradas no vestibular, e aí a gente vai ver cada uma delas. No vestibular pode cair qualquer uma das três, então é importante que vocês tenham noções desses três tipos de classificações. Então vamos lá. Ó. A primeira foi lá em 1940, por esse geógrafo aqui, o Haroldo de Azevedo. Ele definiu o relevo brasileiro considerando apenas a altura, essa questão altimétrica. E olhando todo o relevo brasileiro, ele definiu que a gente teria dois tipos de relevo: os planaltos e as planícies. Então aí ele definiu que o planalto teria mais de 200 metros, enquanto a planície teria menos de 200 metros. Aí a planície seriam áreas consideradas mais planas, enquanto o planalto um pouco mais acidentada, né? Ou seja, mais inclinada, né? Teria uma certa inclinação. Essa foi a definição dele. E aí a gente teve essa conformação que vocês estão vendo aqui no mapa, sendo toda essa parte ali que está em laranja, como planalto, e toda essa parte aqui em verde, como planície. Beleza, isso foi em 1940. Aí, em 1958, esse autor aqui, o Aziz Absaber, ele resolveu adotar outro critério para poder classificar o relevo brasileiro. Então ele chegou a utilizar critérios baseados nessa geomorfologia. E a geomorfologia ela leva em consideração muito a esses fatores que modelam o relevo, que a gente já chegou a falar, como por exemplo o intemperismo e a erosão. Então, principalmente a erosão, se a gente for pensar agora aqui na modificação do relevo. E então, levando em conta esse critério geomorfológico, né, da erosão, ele acabou criando esse outro conceito, baseado no conceito anterior, mas agora de uma forma remodelada. Então, o Aziz Absaber ele estabeleceu que o planaltos, na verdade, o critério não seria altimétrico, e sim em relação à quantidade de erosão ou sedimentação. Então, o planalto ele seria a área em que a erosão é maior que a sedimentação. Então, qualquer local, independente da altura, em que a gente tenha mais erosão, ou seja, tenha mais esse transporte, levando embora sedimento, do que a sedimentação, que seria o acúmulo, o contrário, né? O acúmulo de sedimentos. Então, se qualquer área ali está perdendo sedimento, é um planalto. E qualquer área que está ganhando esse sedimento, que veio de um planalto, por exemplo, seria uma planície. Então, planície seria uma área em que a gente tem uma sedimentação maior do que a erosão. E isso independente da altura. Então, o fator preponderante agora não seria apenas a altura, e principalmente essa questão de erosão e sedimentação. E é por isso que aí a gente viu algumas pequenas alterações aqui, que ele acabou criando novos planaltos aqui, algumas divisões aqui em algumas regiões que antes eram planalto, agora foram definidas como planícies, a partir dessa nova definição do Aziz Saber. Entretanto, esse ainda não é, essa visão não é a que a gente utiliza hoje em dia, né, atualmente, e sim a visão do Jurandir Ross. Foi ela, em 1989, que consolidou o que a gente hoje considera como relevo brasileiro. Tanto que vocês já devem ter ouvido falar, né? Além de planalto e planície, vocês com certeza já ouviram falar de depressão. E aí o Jurandir Ross, além dele utilizar esse critério da geomorfologia que eu falei para vocês, né, leva em consideração a erosão, sedimentação e coisas do gênero, ele também leva em consideração a estrutura do relevo. Lembra que eu falei para vocês essa questão de escudos cristalinos, bacias sedimentares? Ele também leva isso em conta na formulação das suas ideias. E aí ele estabelece, mantendo as ideias do Aziz Absaber, de Planalto e Planície, mantém mais ou menos a mesma ideia, mas ele adiciona um novo conceito, uma nova classificação ali do relevo, que seria a depressão. A depressão ele seria o quê? Uma área rebaixada em relação ao seu entorno,
Por isso que eu até comparei na aula passada para vocês de depressão como se fosse um buraco, né? Cheguei a citar rapidamente. Por quê? Exatamente porque é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. Um buraco seria exatamente isso, né? Mas obviamente que se quer no vestibular, vocês não vão colocar buraco, né? Foi só uma forma de facilitar o entendimento. Que na verdade seria exatamente isso. Uma área que tem uma elevação menor, mais baixa, do que as áreas ali ao seu redor. E outra coisa importante, que a erosão foi formada ali, que a depressão, né, na verdade, foi formada a partir da ação da erosão. Ou seja, teve ali a retirada de sedimentos em um certo local. Esses sedimentos perdidos é que geraram esse buraco, entre aspas, né, ou essa erosão. E aí, por causa desse fenômeno de erosão, originou-se a depressão. Então aqui a gente vê que várias áreas que antes eram consideradas principalmente planícies foram reclassificadas e agora seriam depressões, ó, como vocês podem perceber. Várias dessas áreas aqui, ó, tudo em amarelo, agora é classificado como depressão, essa área mais amarelada. Aqui a gente consegue ver um pouco maior agora essas imagens que eu mostrei para você. Então aqui a gente tem essa primeira classificação lá do Haroldo de Azevedo, que a gente tem então essa divisão em planícies e planaltos. Então temos aqui a planície amazônica, o Planalto Central, muito interessante pensar, né, porque esse nome é muito utilizado, Planalto Central, tanto que a gente tem no governo federal o Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo. Então é muito utilizado esse termo, né? Porque ali a região de Brasília, né, ela fica ali nesse Planalto Central. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar disso. Aí aqui a gente tem também o Planalto Atlântico, o Planalto Meridional. Por que meridional? Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores? Acho que ainda foi na aula presencial, se eu não estou enganado. Que meridional se refere ao sul. Então por isso Planalto Meridional. Aí a gente tem aqui a planície do Pantanal, que é essa área alagada, e essas planícies costeiras. E aí depois da nova divisão do Eze Saber, a gente teve algumas fragmentações aqui, principalmente no Planalto, né? Então a gente teve aqui no Planalto Meridional, acabou aparecendo aqui uma região de planície, teve também esse Planalto Uruguaio Rio Grandense, teve também essa divisão do Planalto Atlântico em Planalto Nordestino e essas serras e planaltos do leste e sudeste, além da divisão daqui do Planalto Central. Então que teve essa divisão aqui, formando esse Planalto do Maranhão-Piauí. E é claro, aqui também teve a manutenção do Planalto da Guiana, né? Que tem esse prolongamento aqui mais para a região da Guiana ali. Certo? E aí, por fim, a gente tem essa classificação atual que a gente vê hoje, que eu mostrei para vocês. E aí, nela, a gente vê que muitas regiões agora que estão consideradas como depressões, ó, principalmente as regiões amareladas. Ainda manteve, claro, muitas regiões de planaltos aqui, só que agora reduzidas também. Então a gente tem aqui o Planalto das Guianas, por exemplo. E aí, aqui, nesse segundo mapa, a gente vê que ele é muito parecido com esse primeiro, mas com uma diferença bem importante. Que aqui ele mostra, além dessa divisão do relevo, aqui em relação à forma, ele também mostra as divisões em forma e estrutura. Então, vocês percebem aqui nesse mapa que ele mostra a divisão na forma, então planalto, depressão e planície. Entretanto, ele também mostra em cada uma delas subdivisões que estão relacionadas à estrutura. Então lembra até que eu falei para vocês que existe essa relação, né, da estrutura, que foi feita já nesse último forma de classificação, em relação à estrutura e à forma. Então o autor ele fez essa correlação. Então, por exemplo, a gente vê aqui a existência, por exemplo, de planaltos, que eles estão em bacias sedimentares. Então aqui, por exemplo, nesse marrom mais claro, é um planalto em que houve ali um processo de erosão, de forma com que permitisse o acúmulo de sedimentos naquele local ali. Então, tem uma bacia sedimentar. Enquanto outros ali são estruturas, apenas estruturas cristalinas ou dobradas antigas. Dobradas antigas, porque é aquilo que eu falei para vocês, porque lembra que muitas estruturas que foram formadas lá no pré-cambriano, que eram estruturas a partir de dobraduras, de dobramentos, ali da crosta terrestre na época, sofreram um desgaste e geraram muitas das estruturas do relevo que a gente tem hoje.
Então aí aqui ele mostra alguns exemplos dessas estruturas que a gente tem aqui. Inclusive aqui, perto do litoral de São Paulo. E além disso, a gente tem aqui também na divisão das depressões, aquelas depressões em que a gente tem estruturas sedimentares, então tem o processo de sedimentação, enquanto outras depressões em que na verdade a gente não aconteceu essa sedimentação. Houve ali, tinha antes ali um escudo cristalino, por exemplo aqui nessa região, e aí, como teve esse processo de erosão, esse escudo cristalino, formou a erosão, a depressão, né, melhor dizendo. Entretanto, não houve depósito de sedimentos ali. Ficou aquele buraco ali com estrutura cristalina. Então, nesse caso, a gente tem uma depressão em estrutura cristalina. E por fim, a gente tem a planície, em que a gente tem, como ele diz aqui, estrutura de sedimentação recente. Né? Porque a planície ela acabou tendo essa forma plana e está hoje passando por esse processo de receber sedimentos. Que essa também é uma característica das planícies. Muitas vezes elas recebem sedimentos, como eu já citei para vocês, fazendo com que essa estrutura seja muito plana. Né? Então a gente tem alguns exemplos aqui no Pantanal, o melhor exemplo, que é uma planície alagada. Tem também a planície do Rio Amazonas, como vocês conseguem ver aqui. Esses são os dois principais exemplos, né? Além das planícies costeiras aqui. Agora aqui só para ficar mais visual para vocês o que é planalto, planície e depressão. Quando a gente olha para o ambiente, o que a gente vê em cada uma, né? Então aqui a gente vê o planalto, que ele tem como característica ter uma erosão, e essa erosão muitas vezes é relacionada a uma certa inclinação no relevo. Aqui ele está retinho, certo? Mas normalmente um planalto ele tem uma certa inclinação, ele não costuma ser tão retinho como mostra nessa imagem aqui, porque essa inclinação é que ajuda o processo erosivo. Entretanto, aqui a gente consegue realmente, essa parte do planalto, a gente consegue perceber mais nitidamente esse processo erosivo, né? Que aqui vai acontecendo a retirada desses sedimentos que estão aqui nessa região. Na planície, a principal diferença é da gente ter áreas, além de ter baixas altitudes, também são muito retas, não tem muita inclinação, são muito planas. E normalmente, essas planícies são áreas em que, além de ser planas, costumam ter baixas altitudes, diferentes dos planaltos. Normalmente eles têm umas altitudes ou médias ou altas. Então, muitas vezes os planaltos costumam ter mais de 300 metros de altura, diferente da planície, que normalmente ela se apresenta ali a nível do mar, certo? E aí, a planície, como eu disse para vocês, normalmente ela tem mais sedimentação. Então, por exemplo, aqui que é uma região de planalto, esses sedimentos que estão aqui, eles vão saindo para cá e vindo para essa região de planície. Então, os sedimentos vão vindo aqui e vão se acumulando. E aí deixam essa região aqui bem plana, por esse acúmulo de sedimentos. Já a depressão, ela no geral é formada por processos erosivos ou também pirogênicos, ou seja, essa variação vertical do relevo também pode provocar esse aparecimento de um buraco. Ela é caracterizada por ser rebaixada em relação ao seu entorno, então você percebe aqui o entorno dela. Então aqui a gente tem um planalto, e aqui uma depressão, que é rebaixada, e aqui, em que foi cortado, né, mas teria também uma região mais alta, e aí por isso que a gente tem essa depressão. E a depressão ela foi formada graças a processos erosivos. Então antes aqui, toda essa região aqui era um planalto, tudo aqui. Aí com o tempo aconteceu processos erosivos aqui, retirando esses sedimentos que estavam aqui e levando embora. Então um rio, por exemplo, se tiver um aparecimento de um rio, isso é uma coisa que pode acontecer. Então essa região que antes era um planalto, acabou perdendo esses sedimentos e gerou uma depressão. Um lago também, qualquer coisa assim. E existem dois tipos de depressão. Aquelas chamadas relativas, que são acima do nível do mar, que é a maioria delas, né? Então a gente tem um planalto ali, buraco, acima do nível do mar, relativo. Ou uma depressão absoluta, quando essa depressão ela consegue ficar abaixo do nível do mar, né? Então imagina, fica até abaixo. Tem uma imagem mais para frente que vai dar para ver melhor essa diferença. Agora aqui mostrando rapidamente como que a gente consegue perceber quando a gente faz esse recorte, né? Esse corte aqui dessas formas do relevo brasileiro. Então se a gente olhar esse relevo brasileiro a partir dessa classificação mais atual, o que a gente vê quando a gente faz esse recorte aqui? Ó?
A primeira coisa que a gente vê aqui, ó, em toda essa região norte aqui, é a presença desses planaltos norte-amazônicos. Então vocês percebem que já tem uma elevação muito alta aqui, nessa região de Roraima. Depois a gente já tem essa depressão marginal norte-amazônica. Então vocês percebem aqui, ó, que tem um abaixamento desse local, né, um buraco, entre aspas. Em seguida a gente vê essa região de planície, então uma região que recebe sedimentos, além de ser muito plana, aqui na Amazônia, essa região de planície aqui, onde muito próximo onde corre o rio. E perto dessa planície aqui, a gente vê esses planaltos da Amazônia Oriental. Essas regiões já com uma maior elevação se comparado à planície, que está ali, nesse caso, a nível do mar, da Amazônia, a planície do rio Amazonas. Aí, na sequência, a gente vê essa depressão marginal sul-amazônica, exatamente por ter esse rebaixamento. E, por fim, a gente tem aqui mais um planalto, que é esses planaltos residuais sul-amazônicos, que a gente consegue ver aqui também. Aqui agora a gente tem um outro cenário, em que passa aqui na região nordestina, vindo aqui desde o Maranhão até chegando aqui ao litoral ali de Pernambuco. Então a primeira coisa ali que a gente vê é nessa porção aqui próxima ao rio Parnaíba, que a gente vê a presença ali de planaltos e chapadas, ali perto dessa bacia. Eu já vou definir para vocês certinho o que são chapadas, mas é um tipo de planalto, só adiantando. Aqui a gente vê a presença de uma escarpa, ou uma região que tem uma certa inclinação, né? Então, um planalto, por exemplo, tem uma escarpa. Aí na sequência a gente vê a depressão sertaneja, que é essa região aqui, lá no sertão nordestino. Então ela está numa região de depressão, ou seja, com o seu relevo rebaixado em relação ao seu arredor. E já mais próximo aqui à região litorânea, a gente vê o planalto da Borborema. Então a gente tem essa formação desse planalto aqui. Os tabuleiros ainda estaria aqui ainda fazendo parte do planalto, mas com uma elevação um pouco menor. Em seguida a gente teria aqui uma planície, mas que aqui ele nem é representado no esquema, na verdade. Mas seria aqui na sequência. Assim como nesse outro esquema aqui também, que mostra aqui desde essa região centro-oeste até chegar aqui no litoral paulista. E que ele também não mostra, como vocês percebem, a região de planície aqui, ó. Mas a gente tem uma pequena planície aqui também, depois que passa essa região desses planaltos aqui. Mas indo desde o início aqui, primeiro a gente tem essa planície do Pantanal, como eu já disse para vocês, essa planície alagada, que está tendo essa deposição recente de sedimentos. Em seguida a gente tem tanto esses planaltos quanto chapadas, aqui da Bacia do Paraná. Estou falando em Bacia do Paraná, porque é um local em que tem a presença de rochas sedimentares. Então foi acontecendo a deposição, por mais que seja um planalto. Depois a gente tem essa depressão aqui, da Bacia do Paraná, com uma diminuição na altura, certo? Por fim a gente tem os planaltos. Aí um exemplo é a Serra do Mar, que se vocês já foram aqui para alguma praia do litoral de São Paulo, vocês provavelmente tiveram que descer a serra. Descer a serra é exatamente essa serra, a Serra do Mar, né? E aí depois a gente tem a região de planície, que aqui também não é mostrado, mas eu vou ter um esquema posterior que ele vai mostrar para vocês com mais detalhes aqui essa região de planícies, tá? Agora aqui, resumindo então, o que é relevo? Como eu disse para vocês, aqui ia dar para a gente ver melhor o que é uma depressão absoluta e uma depressão relativa. Então, uma depressão absoluta, ela está abaixo do nível do mar, ó, o mar vai até aqui. Então, abaixo do nível do mar ainda, a gente tem esse buraco, essa depressão. Então, um exemplo muito comum é o Mar Morto, você já deve ter ouvido falar, que fica lá no Oriente Médio. Ele é uma depressão absoluta, que fica abaixo do nível do mar. Porque, na verdade, o Mar Morto ele não é um mar. Na verdade, ele estaria mais próximo para um lago, realmente, de água salgada, né? Mas seria um lago de água salgada. E uma depressão relativa, ele está acima do nível do mar. Ó. Ele é mais baixo do que o seu entorno, mas está acima do nível do mar. Entendeu? E aqui nessa foto ela resume todas essas outras formas do relevo que a gente falou hoje. Lá temos a região de Planalto, que é uma região com uma certa elevação, médias ou altas. Normalmente não é tão reto assim, como está mostrando aqui, ela costuma ter uma certa inclinação. Já a planície, sim, é uma região mais reta, costuma estar próxima do nível do mar. E aqui também ele mostra o relevo litorâneo, que eu falei na última aula para vocês, lembra? Plataforma continental, que é uma continuação da crosta terrestre. O talude continental, que ele mostra a partir da região
em que a gente vê o encontro da, da placa oceânica com a placa continental. Então a gente vê um desnível muito grande. E aí depois, quando a gente já chega na região da crosta oceânica, né, da placa oceânica, a gente tem a região pelágica. E na região pelágica, a gente pode também ter essa região abissal, que seria uma região mais ao interior ainda, em que existe principalmente quando a gente fala de pontos de encontro de placas, né? De uma placa oceânica com uma placa litorânea. Muitas vezes tem, de placas tectônicas, né? A gente tem essa formação dessa região abissal. E como a placa oceânica ela está entrando para o interior da Terra, ela acaba formando esse buraco gigante, que seria esse abissal. Agora aqui as outras formas de relevo, que eu disse que eu ia comentar com vocês também. Então a escarpa é basicamente um declive acentuado. Então qualquer coisa que a gente tem esse paredão, esse declive acentuado, a gente pode chamar de escarpa, ou algo escarpado, né? É muito comum em planalto, como eu também já disse para vocês. E pode acontecer de duas formas. Tanto de movimentos tectônicos, então por exemplo, uma placa tectônica se movimenta de cima para baixo, formando esses desníveis, quanto também é produto da erosão. Então, se toda essa área aqui ao redor sofreu o processo de erosão, então houve uma diminuição da altura, enquanto aquela outra área foi preservada. Então a gente teve essa formação dessa escarpa. Outro tipo de relevo é a cuesta. A cuesta ela também tem uma escarpa acentuada, como vocês estão vendo aqui. Entretanto, o seu outro ponto, a gente vê um declive suave. Então essa região aqui na foto ela não mostra inteira a cuesta, né? Mas essa região aqui ela vai sofrendo um declive suave, então ela vai suavemente descendo. Não é esse declive brusco que vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui a gente tem uma certa altura e do nada, pá, a gente tem uma altura muito mais baixa. Aqui na cuesta não, a gente vai diminuindo. Diferente da chapada, por exemplo. Porque nas chapadas é um tipo de planalto em que a gente tem todas as suas encostas, todos os lados, escarpados. Então a gente tem escarpas, como a gente vê esses paredões, aqui ao redor. E em cima a gente tem o topo plano. Então em cima ele é bem plano, ou tabular, como a gente muitas vezes chama, formando essas chapadas. Muito famosa, né? Você já deve ter ouvido falar. Chapada Diamantina, por exemplo, que fica lá na Bahia. Então ela é formada desse jeito. Esse planalto ali tabular. Aqui é uma diferenciação de morro e montanha, que eu também cheguei a comentar com vocês. Morro elas são, no geral, elevações menores do terreno, no geral menores que 300 metros, enquanto as montanhas costumam ter mais de 300 metros e também possuem atividade tectônica. Mas essa é uma definição que pode mudar dependendo do local que vocês pesquisarem, viu, gente? Então tem autores que consideram montanhas até não tendo atividade tectônica, bastando ter mais de 300 metros. Então depende muito. Eu trouxe uma definição aqui para vocês, mas eventualmente pode ser cobrado até no vestibular uma outra interpretação, né? Mas aí o enunciado vai deixar claro o que está sendo esperado de vocês, provavelmente. Mas enfim, então aí, partindo dessa definição aqui, de que é necessário ter atividade tectônica, o Brasil não possui montanhas. Mas se você partir do pressuposto que basta ter mais de 300 metros, que já é considera montanha, então a gente teria montanhas, né? Pico da Neblina, por exemplo, lá em Roraima, seria uma montanha, porque tem quase 3.000 metros, por exemplo. Mas por essa definição, o Pico da Neblina aqui, lá em Roraima, não seria montanha, seria um morro só, certo? E serra? Serra, na verdade, é um termo que pode ser utilizado para um monte de coisa. Como, por exemplo, escarpas de planaltos, cuestas, dobramentos. Várias coisas acabam muitas vezes levando essa terminologia. A mais famosa, como eu já disse para vocês, é a Serra do Mar. Mas tem também a Serra da Mantiqueira, que ali na região de Minas Gerais, também é muito famosa. E um dos principais exemplos de uso é essa escarpa de planalto, que é o caso da Serra do Mar. Tá? Ela, na verdade, não é uma serra exatamente, sim uma escarpa de planalto, né? Seria o termo mais correto da Serra do Mar. E por último, último termo interessante da gente saber, são os Inselbergs. São essas estruturas que acontecem principalmente em regiões semiáridas, em que a gente tem todo o redor dela sofreu o processo de erosão e ao mesmo tempo manteve-se essa saliência
que vocês estão vendo aqui, que foi mantido porque essa estrutura aqui, mineral, era mais resistente do que o seu ao redor. Então ela conseguiu se manter. E aqui, agora para acabar mesmo, a gente tem um exemplo aqui do relevo de São Paulo. É interessante notar isso, viu, gente? Percebam bem como que é o relevo de São Paulo. Eu teve até questões em vestibular que caiu mostrando esse relevo aqui. Então a gente vê, por exemplo, aqui ó, a região de Bauru, a gente está no Planalto, ó, vocês percebem ver? Então toda essa região aqui é uma região planáltica. E aí aqui, lá em Botucatu, a gente consegue ver uma cuesta. Lembra que eu falei para vocês? Cuesta era o quê? De um lado tinha uma escarpa, então tinha um paredão, e do outro vai tendo um declive suave. Vocês percebem? Um declive suave, ó, olha só. Até chegar aqui, ó, 250 metros. Ó. Então vai tendo esse declive, bem suave. Então vai diminuindo a altura suavemente do outro lado. Então por isso que é uma cuesta. Ao mesmo tempo que isso é uma cuesta, isso aqui também é um planalto, certo? É um planalto, essa área aqui mais elevada, com uma certa inclinação, também é um planalto. Aqui a gente vê escarpas, ó, porque as cuestas têm escarpas, certo? E aqui a gente vê essa região de depressão ali, principalmente na região de Sorocaba, como um exemplo mostrado aqui, por ter essa diminuição na altitude. E aí, por fim, a gente vê aqui essa região da bacia de São Paulo. Então, é exatamente uma bacia por sofrer o processo de sedimentação. Então, teve ali o acúmulo de sedimentos. Até a gente chegar ali na Serra do Mar, como eu já falei para vocês, que por atividade tectônica, a gente teve a formação dessa serra lá na separação da Pangeia. E por fim, depois da Serra do Mar, que na verdade o termo correto ali seria uma escarpa, né? Uma escarpa de um planalto. E por fim a gente tem a planície, que no caso não é muito grande, mas seria essa região aqui bem próxima do litoral, que é considerada uma planície, até porque não dá pra gente falar que simplesmente da serra, essa região de praia seria uma região de planalto, porque ela é uma região muito baixa do nível do mar, né? Quando a gente está na praia. Então é uma região de planície, que recebe sedimentos e é bem reta, bem plana. E aqui por fim a gente tem duas questões de vestibular, que vocês podem resolver. O arquivo eu também vou deixar lá no Drive, então vocês podem ver lá. Mas se vocês quiserem tirar um print aqui e tentar resolver, ou pausar o vídeo, fiquem à vontade. E aqui eu tenho mais uma última questão também para vocês tentarem resolver e fixar esses conteúdos. Beleza, gente? Então estudem, façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí. Tem os meus contatos lá nos slides anteriores. Beleza? Valeu, pessoal!